Bom dia, paz do Senhor a todos. Aqui estamos nós pela graça e pela maravilhosa bondade do nosso Deus. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e é por essa razão que estamos aqui nesta manhã. Se não fosse a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui de forma alguma. E com alegria estarmos mais uma vez juntos, né? Para que nós aprendermos, compartilharmos na palavra de Deus. Bom dia, irmão Leandro. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Está aí conosco, entrando. Vamos aí aguardar vocês que estão participando conosco. Vai estar entrando nessa live aí. Vamos estar aprendendo hoje sobre o aspecto de como lidar com as oposições e como reagirmos, né? Fizemos várias leituras durante a semana, muitas reflexões importantes, e nós vemos fatores que contribuem grandemente para as nossas vitórias no âmbito da resistência, no âmbito da oposição, quando nós somos resistidos, quando oposições se levantam contra nós, como agir, como lidar. A palavra de Deus nos fala que a nossa luta não é na carne, a nossa batalha não é no sangue, no âmbito material, mas é no mundo espiritual, né? Deus abençoe, irmã Brielle Moraes, bem-vinda em nome de Jesus. Irmão Jonas, bem-vindo. Que bom estarmos aqui, bom dia para vocês, uns daqui, outros do Brasil, mas sempre temos pessoas participando, pessoas sedentas que querem aprender na palavra de Deus. Agora, uma coisa é certa, se nós confiarmos verdadeiramente no nosso Deus, toda resistência maligna, ela cairá por terra. Diz a palavra do Senhor assim, Paulo explicando esse aspecto. Paulo fala que resisti o diabo e o diabo fugirá de vós. Temos que resistir, temos que ter uma postura firme, convicta, determinada, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos vencer. Nós vencemos a resistência através da oração, através do trabalho, da nossa ocupação no reino de Deus. Bom dia, irmã Maria Sueli, né? A irmã Sueli, né? Deus abençoe grandemente, a paz do Senhor Jesus. Bem-vinda aqui ao nosso Sunday Morning, edificando com a palavra de Deus. Este tema maravilhoso aí. Então nós vencemos a resistência, toda a oposição, com a vigilância. A vigilância é um aspecto importante, através da bravura, da nossa ousadia. Você sabe muito bem que covarde não enfrenta, né? O covarde ele corre, mas aquele que tem esse espírito de bravura, esse espírito de convicção, esse espírito de ousadia, porque foi o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá esse espírito de ousadia. É Ele que nos dá esse espírito de ousadia para enfrentarmos. Porque se for analisar e olhar o grau de dificuldade, as situações que nós enfrentamos, que está diante de nós, não é fácil. Não é fácil. Mas tem uma coisa, maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco, né? Também outro aspecto importante, a precaução. A precaução é um aspecto importante para vencermos a oposição. Quando uma
oposição se levanta, um espírito de resistência se levanta. Quando já estamos preparados, precavidos, nós sabemos como lidar com aquilo. Não é surpresa, não é nenhuma surpresa para nós, né? E outro aspecto importante para nós vencermos a oposição é a unidade. Quando nós nos unimos, a união, todo mundo sabe, né? Ela faz a diferença num grupo de 2, de 3, de 4, de 5. Quando está unido, nós vencemos. Por isso que a palavra de Deus fala que é melhor sermos 2 do que 1, né? Porque se um cair, o outro levanta, o outro ajuda. Então a união é muito importante, estarmos unidos, né? Então nós vamos aqui fazer aqui uma leitura. Esse espírito de resistência se dá diante de um clima, de uma situação bastante desafiadora. Neemias reconstruindo os muros, o templo sendo reconstruído, no processo de reconstrução, né? Mas, lamentavelmente, a ação do inimigo, a satisfação do inimigo é ver você desanimado. A ação do inimigo é ver você desmotivado, desinteressado. Eu não perdi a força, perdi o ânimo, perdi a disposição, já não tem mais aquela coragem, não tem mais aquela alegria. Então, é o auge da ação do maligno. É levar você a parar. É levar você a colocar você numa condição de estar neutralizado ou neutralizada. Você está ali parado, encostado no canto. É assim que o inimigo quer ver. Você está fazendo algo bom, motivador, você está todo alegre, satisfeito, fazendo as coisas na casa de Deus, no reino de Deus, está contribuindo, está ajudando, está fazendo alguma coisa aqui ou ali, e de repente começa a surgir comentários. De repente alguém vem e faz um comentário ruim a seu respeito, faz uma colocação ruim com relação àquilo que você está fazendo, e aquilo te dá uma tristeza, e aquilo te dá, às vezes, uma desmotivação. Então não está adiantando, então não está resolvendo fazer isto, então para que eu vou fazer? Então a ação do inimigo é levar você a parar, neutralizar você. Você cantava, hoje não canta mais. Você tocava, hoje você não toca mais. Você orava no círculo de oração, hoje você não ora mais. Você, fazia tanta coisa, cantava no grupo de louvor, hoje você não canta mais. Você pregava, hoje você não tem coragem de pregar. Bom dia, Mana Clara, Deus abençoe. Bem-vinda, em nome de Jesus. Então, você fazia tanta coisa e hoje você não faz mais nada. Tudo bem, nós entendemos, nós estamos vivendo, passando aí por uma pandemia que até hoje ainda não está completamente acabada e que todas as nossas atividades mudaram de ritmo, mas não significa que nós vamos ficar neutralizados no cantinho da nossa vida esperando a pandemia passar. Não, hoje nós temos muito mecanismo, hoje nós temos muito recurso, né? Olha que maravilha, nós estamos aqui tão distante de vocês e nós estamos juntos aprendendo, compartilhando e aprendendo a palavra de Deus. Então hoje nós não precisamos ficar aí neutralizados no nosso cantinho, não. Nós temos muita chance, muito recurso, muita oportunidade. Às vezes nós podemos fazer alguma coisa presencial, muito pouco, mas nós podemos fazer muita coisa através dos recursos, da tecnologia que Deus tem nos proporcionado também. Nós estamos aqui,
com um telefone na mão, nós estamos com um iPad na mão, estamos com um computador ligado aqui, uma câmera, microfone, nós estamos aqui no nosso estúdio aqui produzindo esse trabalho, né? Então, nós temos todo o recurso para fazer algo para o reino de Deus. Amém? A Ana Carla está dizendo que estamos todos ligados no programa até aqui, né? Até a irmã Salma. Bem-vinda, irmã Salma. Deus abençoe grandemente. Está aí participando do programa Edificando com a Palavra de Deus. Bem-vindo em nome de Jesus. Então nós temos todos os recursos. Amém? Nós temos toda a estrutura. E não precisamos ficar aí neutralizado no cantinho da nossa vida, não. Nós temos muita coisa para fazer e vamos fazer, porque a obra de Deus, ela tem urgência para ser feita, amém? Muito bem, então nós estamos vivendo aqui uma situação bem complexa, baseado na experiência aqui de Neemias. Veja bem, diz o texto bíblico, Neemias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Diz mais aqui o texto, né, que havia uma disposição, havia uma alegria, havia uma coragem, havia uma motivação, um entusiasmo muito grande em estar trabalhando, em estar fazendo. O povo volta para Jerusalém, sai do cativeiro e agora já celebrou ali um grande culto. O altar do sacrifício já havia sido restaurado. Os sacrifícios já tinham sido efetuados. Um grande mover maravilhoso. Deus abençoe, irmã Noelina Lopo. Bem-vinda em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pastor Walter. Paz do Senhor, irmã. Deus abençoe maravilhosamente. Então nós vemos que irmão Jonas, né? Muito bem, irmão Jonas, lá de Caldas Novas. Está aí conosco também. Nosso grande amigo, companheiro. Congregou ali em Piracanjuba, na congregação da Lifeway ali, né? Muito bem, então nós vimos que o povo está vivendo um entusiasmo maravilhoso. O culto já havia sido restabelecido, o altar já havia sido reconstruído, o sacrifício já tinha sido oferecido, né? Então, a vida espiritual daquele povo em relação ao cativeiro que ele estava vivendo, olha, irmãos, melhorou maravilhosamente. Ali agora eles tinham liberdade de cultuar a Deus, de exaltar, de cantar, né? Agora, o que estava acontecendo? Agora estava no processo da reconstrução da cidade. Primeiramente, reconstruir os muros e juntos também dar sequência na reconstrução do templo. O templo precisava de ser reconstruído, né? Então é assim mesmo, estava recomeçando uma vida. Esse povo que foi levado para o cativeiro retorna para a sua cidade e agora a sua cidade entra no processo de reconstrução. É assim, irmão. Coisa boa é quando Deus nos dá a oportunidade para reconstruir aquilo que foi destruído na nossa vida. E Deus sempre dá a segunda chance, né? Deus sempre dá uma nova oportunidade para nós refazermos e reconstruirmos aquilo que foi danificado. Isso é muito importante. Nós vemos aqui que os alicerces do templo são lançados. Ali o povo faz, o povo prepara e foi feito tudo com muita festa, muita celebridade, muito cântico, muita adoração. Olha, foi uma festa extraordinária. O relançamento, né, o lançamento da restauração daquele templo, daquelas ruínas que estava ali tudo acabados e agora ia ser reconstruído. Então, não tem nada que não possa ser reconstruído, né? Então, o povo estava ali com todo o espírito festivo, alegre,
né, o sacerdote. E quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados, com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Era uma festa estrondosa. Esdras está registrando aqui este evento, este fato que ocorreu naqueles dias. Muita festividade, muitos júbilos, muita festa. Então, nós vemos que essa reconstrução foi algo de um despertamento de Deus, primeiramente profetizado há muitos anos atrás, e Deus usando o rei da Pérsia, o rei Ciro, para que com ele pudesse liberar o povo judeu dali, daquele cativeiro, e voltasse à sua terra e reconstruir esse templo, reconstruir toda esta cidade. Então esse mover, esse movimento acontece na vida do rei. O rei libera o povo, abençoa o povo, dá dinheiro, dá joia, dá ouro, dá prata, dá tudo que precisa. Quando Deus está no negócio, é fantástico, é extraordinário, né? Então isso também ocorre na vida da igreja. A igreja de Deus, ela é um mistério de Deus maravilhoso, e que muitas vezes nós, seres humanos, não compreendemos. Nós entendemos essa estrutura que é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça deste corpo. Essa estrutura que é a noiva de Cristo. Muitas vezes nós não entendemos, né? E o Espírito Santo, ele quer revelar-nos, ele quer nos mostrar, né? Ele quer salientar sim, que Jesus, né? O Senhor que pagou o alto preço na cruz, ele quer edificar a sua igreja e sustentar ela. É Jesus que sustenta, é Jesus que mantém ela firme em pé. Porque a base desta igreja não é o homem. Não. A base dessa igreja é Cristo, a pedra angular, né? Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 16. Pois também eu te digo que tu és Pedro, quer dizer, pedrinha, e sobre esta pedra, que é ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apesar de todos os mecanismos, apesar de todos os recursos, né? Apesar de toda a oposição no mundo espiritual contra a igreja, mas a igreja prevalece. Por quê? É Jesus que é o dono dela. É Jesus que toma conta dela. É Jesus que sustenta ela. Jesus é a pedra aonde a igreja está apoiada. Se não fosse Jesus, essa construção que é a igreja, ela não prevaleceria, ela não subsistiria. Mas ela subsiste porque, né? Jesus é que sustenta, né? Então Jesus, ele realiza, ele faz, o Espírito Santo, né, quer gerar um sentimento de reverência pela igreja, certo? Pela igreja do Senhor, que é morada de Deus. O Espírito Santo, ele está sempre trabalhando no coração dessa igreja, para encorajar ela, para que ela avance, para que ela não recua, não retroceda, não se intimida diante da oposição, mas que ela vai avante. Aí, o Espírito Santo quer adestrar, moldar, trabalhar no caráter desta igreja. Por quê? A igreja é o instrumento de Deus na terra. A igreja é a boca de Deus na terra, para proclamar, para anunciar, para levar o evangelho aos quatro cantos da terra, para anunciar a volta de Jesus, para anunciar o juízo de Deus que há de vir sobre a terra,
Então a igreja, ela é o instrumento de Deus aqui na terra. Então, Deus tem um trabalho, Deus tem algo para mim e para você fazer e realizar na grande obra de Deus, ok? Portanto, devemos ser ousados, corajosos, avançarmos e não temer o inimigo, porque maior é o que está conosco. Amém? Graças a Deus. Bebendo uma aguinha aqui, irmão, porque uma água é bom, né? Para amaciar aqui a garganta, né? Muito bem, nesta obra havia um espírito de resistência terrível. Quem? Os samaritanos. Quando eles chegaram lá, havia os samaritanos por lá, né? Maria do Socorro, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Paz do Senhor, irmã Maria do Socorro. Bem-vinda em nome de Jesus ao programa Edificando com a Palavra de Deus. Que bom você estar aí conosco, né? Participando dessa live maravilhosa, e eu tenho certeza que a Palavra de Deus vai edificar a sua vida. Muito bem, quando eles chegam lá, havia os moradores da terra, aqueles que já tinham tomado conta ali do lugar, que eram os samaritanos. Ali eles estavam habitando. Nós vemos aqui, a história nos revela que quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativeiro para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar naquela terra, naquele lugar. O Nabucodonosor leva o povo de Israel para o cativeiro, né? E aí, de repente, os samaritanos tomam conta daquilo ali, né? Toma conta. Então é muito importante isso aí, muito importante. Os samaritanos, estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade da Samaria. Olha aí, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Este povo era um povo pagão. Este povo era um povo pagão que havia sido ensinado acerca do Deus de Israel. Então, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também eles tinham um certo temor a Deus. É aquela coisa, né? Conhecia, sabia das coisas de Deus, mas também tinha a sua prática idólatra, a sua prática pagã. É aquele caso, né? Quando muitos cocheiam entre dois pensamentos, querem servir a dois senhores. Os samaritanos eram este exemplo, este caso aqui. Então essa é a história deles. Eles foram levados ali para Samaria. E os reinos do norte foram levados como cativeiro. E o rei da Síria deixaram esse povo lá, levou para lá. Gera essa mistura. Eles aprendem, eles absorvem os ensinamentos ali da palavra de Deus através do povo de Israel. Mas só que nunca deixaram a sua prática pagã. Nunca converteram genuinamente. E Jesus fala lá em Apocalipse, como tu não és nem quente, não é frio nem quente, né? Vomitar-te-ei da minha boca. É o morno, é o misturado, né? É aquele que quer os dois lados, aquele que não tem decisão, não tem escolha, não tem uma definição. Então, Jesus não aceita esse tipo de coisa. E eles tinham essa prática. Então, eles gostavam das coisas de Deus, mas gostavam também das práticas do mundo, do pecado. Tem muito gente assim, vai na igreja, participa, gosta demais da palavra de Deus, gosta dos hinos, ama as músicas, como eu gosto do pastor para pregar.
e tanta coisa, mas quando sai dali vai viver a sua prática pecaminosa. Quer dizer, não tem uma conversão genuína. Ama as coisas de Deus, mas ama as coisas do mundo também. Então isso aí não funciona, hein? Esse é da classe dos samaritanos aqui. Não dá certo, não. Muito bem, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. O povo volta. E eles não querem ver o sucesso do povo de Deus. Eles não querem ver o triunfo do povo de Deus. Exatamente. Não querem. Eles querem o quê? Eles querem ver a frustração. Eles querem ver a derrota. É isso aí, irmãos. Existe aqueles lá de fora que querem ver a derrota da igreja, quer ver a derrota do povo de Deus, não quer ver o povo de Deus prosperar, não quer ver o crente prosperar, está todo o tempo falando mal, maldizendo, jogando praga, está sempre colocando tropeço, palavra contrária, sempre querendo impedir o avanço da obra do reino de Deus. Infelizmente. Então, aqui, a maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta à Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Só olha, a carta dele é um abuso, é uma mentira, uma vergonha, mas foi a estratégia que o inimigo usou, certo? É assim, a ação do inimigo é lançar confusão, lançar conversa, lançar mentira. O que eles fizeram? Mandaram uma carta ali para o rei, né? E disse para o rei, olha, se vocês deixarem esse povo prosperar do jeito que estão fazendo aqui, reconstruindo os muros, o templo, sabe o que vai acontecer? Eles não vão pagar os tributos a vocês. Se deixar esse povo fazer o que está fazendo aqui, eles não vão ser fiéis a vocês, como já aconteceu no passado. Com outros, que eles não foram fiéis, foi preciso levar para o cativeiro. Mas não tem nada disso. Mentira. Né? Vergonhosamente uma mentira. Então, o rei, que não conhecia, que não sabia do assunto de forma correta, sabe o que ele fez? Mandou parar a obra. Mandou parar a obra. Olha o que o inimigo causa. Olha o que o inimigo faz. Né? Bem-vindo, Bruno Moraes. Deus abençoe. Né? Muito obrigado pela sua presença, sua participação conosco aqui. Deus abençoe. Então, a estratégia dos samaritanos foi fantástica, né? Foi funcional. Porque o que eles queriam é que aquela obra se interrompesse. Eles estavam com inveja. Eles estavam morrendo de inveja da prosperidade do povo de Deus. Como que o povo de Deus estava vencendo e superando aquele grande desafio. Aquele grande desafio. É isso que acontece. Então, o inimigo, ele tem inveja da sua vitória. O inimigo, ele tem inveja da sua perseverança, da sua dedicação, do seu compromisso. Ele tem inveja. Então ele lança tropeço, ele lança seta, ele lança todas as artimanhas para tirar a sua motivação, a sua alegria, o seu prazer de fazer as coisas para Deus. De fazer as coisas na obra de Deus, na igreja. Certo? Ele muitas vezes usa alguém e vem e fala no seu ouvido: ei, agora você vai ficar aí trabalhando desse jeito na igreja, carregando essa igreja nas costas, carregando o pastor nas costas. O inimigo usa alguém para soprar no seu ouvido, para falar coisas que venham desmotivar você, encher o seu ego, encher o seu orgulho e levar você a recuar e a deixar de fazer aquilo que estava fazendo. É a ação do inimigo. Satanás não quer ver a sua vitória, a sua postura,
o seu compromisso, a sua dedicação no reino de Deus, na casa do Senhor. Não quer, de forma alguma. Ele quer ver você recuado ou recuada. Ele quer ver você desmotivada, desmotivado, desinteressado, neutralizado no cantinho dos seus problemas, envolvido com as picuinhas da sua vida do dia a dia. É isso que o inimigo quer, certo? Então, o samaritano usou dessa estratégia. Agora, nós vemos que a postura do povo judeu, né? A postura aqui, nessa resistência que os judeus estavam enfrentando, né? Eles teriam que ter um comportamento adequado e correto para voltar a reconstruir os muros e o templo, né? Como se explica esta falta? Como nós podemos ver aqui a falta de resistência dos judeus? Primeiro, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Eles deveriam formar uma comitiva e ir à presença do rei e dar um relatório, mostrar o que estava fazendo, o que estava acontecendo, né? Porque, queira ou não, mesmo que Deus outorgou o rei Ciro para que liberasse o povo para aquela reconstrução, eles estavam debaixo da autoridade do rei Ciro, certo? Eles estavam debaixo do rei Ciro. Então, nós vemos que uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Por mais que o rei Ciro tinha consciência que o que estava acontecendo na vida dele, na vida daquele povo, naquele momento da história, era algo delegado por Deus. Ele reconheceu a autoridade de Deus. Agora, o fato de ter sido de Deus não significa que Israel não deveria comparecer perante o rei Ciro, desse um relatório para ele, só olha, tudo aquilo que você fez, abençoou, doou, delegou, nós fizemos. Olha aqui, ó, já alcançamos esse nível de construção, já fizemos tanta coisa aqui, certo? E que agora, para você tomar conhecimento de tudo aquilo que você nos confiou, e pode ter certeza que nós estamos fazendo aquilo que você permitiu, e pode contar com o nosso povo, pode contar com a nossa submissão, que estava debaixo da autoridade daquele rei, né? Então, infelizmente, não houve esse princípio na vida do povo de Israel. Isso é importante, o princípio da autoridade superior, certo? Nós sempre temos alguém acima de nós, ok? É muito importante honrarmos, é muito importante reconhecermos a autoridade que está acima da nossa pessoa. Sempre que vamos ali em Goiânia, não perca a oportunidade, sempre procuro me apresentar, com exceção dessa última vez da pandemia que eu fui, fiquei só quietinho, né? Mal saí, mas as coisas praticamente estavam todas fechadas, né? Mas sempre que vamos ali, nós damos uma satisfação, damos um relatório, vamos ao nosso presidente da convenção ali, o pastor Oídio José do Carmo, que aonde nós estamos ligados à convenção ali da CONEMAD do estado de Goiás. O que acontece? Ele é o nosso presidente, né? E temos que dar satisfação. Temos aqui o Campo de Atlanta, Assembleia de Deus Campo de Atlanta, que é a Lifeway Church, mas nós temos que reconhecer a autoridade que está acima de nós. Isso é muito importante. Então, primeiro ponto,
eles deveriam recorrer a quem? Ao rei Ciro, porque era a primeira autoridade que eles tinham que dar satisfação. Segundo, eles deveriam ter recorrido a Deus. Sabe o que acontece? Presta atenção que eu vou falar para você agora. Viu? Na verdade é o seguinte: a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada, nós vamos sempre encontrar resistência, adversidades, oposições. Isso faz parte. Não temos como não enfrentar isto, certo? Mas se nós recorrermos aos princípios corretos, nós vamos superar e vencer tudo isso que se levanta contra a nossa vida. Em qualquer área, em qualquer abrangência, existem os princípios dos quais, se nós sabermos recorrer, podemos ficar tranquilo que nós vamos vencer, nós vamos passar por tudo isso. Agora, outro princípio correto, eles deveriam ter recorrido a quem? A Deus. Ter recorrido a Deus. Mas bem, você pensa, não, pastor, ele não tinha nem que ir ao rei Ciro, ele já tinha que ir direto a Deus. Não, Deus não é assim, Deus não funciona dessa forma. Existem princípios corretos. A autoridade superior é de Deus, certo? Mas, primeiramente, nós temos que recorrer no âmbito humano e natural, que é o princípio. Aí, nós oramos, nós falamos com Deus, nós pedimos a Deus, mas nós temos que recorrer no âmbito natural primeiramente, certo? Esse é o princípio da autoridade. Então, nós vemos que eles falharam, eles não recorreram, né? Porque ali toda a história desse povo está ligado à ação de Deus. Deus sempre deu livramento, Deus sempre recorreu a eles, dando vitória, recurso, restaurando. Então, na nossa vida, nós precisamos nos recorrer a Deus. Ele é que reverte toda a situação. Se porventura eles tivessem recorrido ao rei Ciro e o rei falasse, não, eu não quero mais que vocês reconstruam esses muros, eu não quero mais que vocês reconstruam esse templo, então vocês agora podem parar, volta para casa e quieta lá, não quer saber de nada mais disso. Ok, agora volta, busca a Deus, Senhor. Este homem está impedindo, está comprometendo, ele está impedindo a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, a restauração dessa cidade. A princípio ele reconheceu a sua autoridade, nos mandou para cá, mas agora nós fomos até ele e ele realmente não quer que nós continuamos. Bom, agora é com Deus, né? Nós temos vários exemplos na vida do povo de Deus que houve a intervenção de Deus em favor deste povo, impedindo uma destruição e uma eliminação total deles, como foi o caso do rei Ezequias, que foi cercado pelo exército da Síria, que ameaçava Judá e que eles estavam ali pronto a destruir e levá-los a cativeiro. Então, Ezequias, ele buscou o Senhor ouviu o clamor dele e Deus ali feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados. Sabe em favor de quem? Do povo de Deus. Isso para você entender que quando nós buscamos a intervenção de Deus, Deus reverte todo o quadro, toda a situação. Certo? Não temos o que temer. Então, nos dias do rei Josafá também, ameaçado pelos amonitas, pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. E sabe o que aconteceu? O Senhor se levantou em favor deles e destruiu os seus inimigos, certo? Então, nós vemos que
o motivo ali da falta, da resistência dos judeus era de ordem espiritual, certo? Muitas vezes, quando nós fraquejamos, quando nós somos opostos, sofremos oposições e de repente passamos por uma derrota, sabe o que é? O problema está no âmbito espiritual. Porque o nosso Deus é que nos dá a vitória. O nosso Deus é que nos capacita. O nosso Deus é que faz a obra da nossa vida. O Senhor vai à nossa frente. Não somos nós, não é você, não sou eu, mas é o nosso Deus. É Ele, é unicamente Ele, certo? E o quadro espiritual destas pessoas aqui não estava nada favorável, certo? Muitas vezes é tomado pelo orgulho, é tomado pelo comodismo, e aí o inimigo prevalece. Vamos analisar em duas áreas, na área política e na área religiosa. Na área, né, de liderança aqui, política, e na área de liderança espiritual. Primeiro, a respeito de Zorobabel. Zorobabel era o líder político do povo naqueles dias, era o governador, né? Ele que governava e conduzia. Então, o que acontece? Ele tinha confiado na sua própria força. Olha aí o orgulho, olha aí o engano, olha aí a frustração, olha o erro. Sabe o que é? Confiar em si próprio. Pior coisa é quando nós confiamos em nós mesmos. Diz a palavra do Senhor, Zacarias capítulo 4, versículo 6, assim: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Olha, Zorobabel, o seu governo aí não é por força não, viu? Não é através do seu braço, não é através da sua força humana, da sua estratégia política, da sua capacidade política de liderar, de conduzir este povo. Não. Ei, é pelo meu espírito. É pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, a primeira fraquejada aqui é quando o homem se baseia nas suas próprias forças, e aí ela se esgota, aí ele já não tem mais condições de resistir, aí se sente desarmado pelo inimigo, se sente neutralizado pelo inimigo. Sabe por quê? Porque está baseando na sua força, está confiando na sua estratégia, está confiando nas suas palavras, está confiando no seu jeitinho de resolver as coisas, os problemas, e não é bem assim. É através da intervenção de Deus. É Deus, unicamente o Senhor Jesus. Oh, aleluia, meu Pai do céu. Então, o primeiro problema aqui é que o líder político estava confiando nas suas forças, as forças acabou, perdeu a motivação, perdeu a coragem, ficou com medo, não teve nem coragem de enfrentar e ir lá no rei da Pérsia, lá no Ciro. Ciro, nós viemos aqui, reconhecemos a sua autoridade, nós estamos debaixo do seu poder, você que nos mandou, você que nos enviou para lá, e aqui estamos para te dar um relatório. Muito obrigado, foi uma maravilha. Que coisa interessante, né? Que coisa. Bom, vamos lá. Josué. Josué era o sumo sacerdote e líder espiritual do povo. Certo? Diz o texto que as suas vestes estavam manchadas. Zacarias capítulo 3, versículo 3. Ora, Josué. Esse Josué aqui não é lá do servo de Moisés, não, viu? Esse aqui é um sumo sacerdote nos dias de Esdras, nos dias de Neemias.
era o líder religioso, era o sumo sacerdote escolhido para conduzir o povo à presença de Deus. Então, ora Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Vestido de vestes suja. Olha, estava com as suas vestes manchadas. Esse fato tirou a autoridade espiritual deste homem, porque a vida dele estava manchada. Havia coisas erradas, coisas que não agradavam a Deus. E Deus não deixa por escondido. Deus não deixa batido, não passa batido com Deus. Certo? Os olhos do Senhor estão atentos. Ok? Os olhos do Senhor. Então é muito importante sabermos que Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar. Deus conhece tudo. Ele sabe o nosso íntimo, sabe quais são os planos e intentos, né? Então, esse problema, essa situação, diante de tudo isso causado pelos inimigos, ele já não tinha mais fé de buscar a Deus. Ele não tinha mais alegria, nem de cultuar e oferecer sacrifício, né? Uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. A fé tem que ser guardada, hein? Senão, pode dar problema. Se nós não alimentarmos a nossa fé, perdemos a alegria da salvação, perdemos a motivação de trabalhar, perdemos o entusiasmo de estar nos cultos. Somente nessa pandemia. As pessoas tudo em casa, né? Só em casa, não vai na igreja, não cultua, não congrega, não está presencialmente, né? E aí compromete. Isto que nós estamos aqui nesta manhã, eu quero dizer para você que é um complemento para a sua vida espiritual na área do ensino, do aprendizado, certo? Mas você tem que ir para a igreja, você tem que congregar. O seu lugar é na presença de Deus, amém? Você dá um glória a Deus aí, viu? Glorifica o Senhor. Não é fácil, mas é o princípio, certo? Então é nessa situação. Agora, qual foi a reação dos inimigos, dos samaritanos, quando a obra cessou? Olha, irmãos, nós vemos que qual foi a reação, o que gerou na vida desse povo, quais foram as consequências, quais foram os resultados, porque desde quando eles começou a obra, certo? Desde que eles começou a obra, o inimigo se levantou, certo? É isso aí. Toda vez que você falasse, olha, eu quero ajudar isto, eu quero fazer isto, eu quero me envolver nisto, vai surgir 1001 impedimentos para você. Vai surgir 1001 coisa para atrapalhar você. Tudo para comprometer e te prejudicar em fazer aquilo na obra de Deus, certo? Vai surgir muitas coisas. Muito bem, nós vemos quais foram as reações aqui no cessar esta obra. Primeiro, a tristeza dos judeus, né? Eles estavam todos alegrinhos, eles estavam todos entusiasmados, fazendo a obra com dedicação, com compromisso, né? Ali com ousadia, com coragem, com bravura. Com uma mão ele segurava a espada, caso o inimigo viesse, e com outra mão eles trabalhavam. Que coisa tremenda! Estavam ali envolvidos, comprometidos. Era uma alegria tremenda, mas de repente a tristeza tomou conta. Parou, certo? Imagina quando estamos fazendo algo dentro da igreja, fazendo uma obra maravilhosa, e de repente, com todas as resistências, desmotivação, e aquilo gera uma tristeza, né? Aí um começa a lembrar, que saudade que eu tenho de fazer isto na obra de Deus,
Ai, como era bom. E aí a tristeza toma conta, né? A tristeza toma conta. E aí o povo, né, que estava ajudando, ouvindo falar, era um povo novo, uma geração nova, uma geração que estava aprendendo sobre Deus, uma geração que estava ouvindo sobre Deus. E de repente a obra declina, e aí essa nova geração, sabe o que eles passam a concluir? Mas espera aí, cadê esse Deus? Onde está esse Deus que eles estavam falando? Nós estávamos aqui trabalhando, construindo, fazendo, e de repente, não parou? Que Deus é esse? Que negócio é esse? Né? E então gera tristeza. Agora, e para os samaritanos? Gerou alegria. Gerou alegria. Eles alcançou o alvo, eles alcançou os objetivos. Este era o projeto deles, é impedir a obra, é fazer com que o povo parasse. A nossa derrota é a alegria do inimigo, mas a nossa vitória é a tristeza deles. O que você quer proporcionar ao seu inimigo? Alegria ou tristeza? Pense nisso. A sua alegria é a derrota dele. Mas a sua tristeza, a sua angústia, o seu desânimo, a sua estagnação é a alegria do inimigo. Reflita nessa manhã. Fica com esta palavra. Guarde ela no seu coração. Você está triste com a igreja? Você está triste com o seu pastor? Você está decepcionado com seus irmãos? Você está frustrado na fé? Você está decepcionado com Deus? Tudo isto está gerando alegria para o inimigo. O inimigo está batendo palma. Satanás está batendo palma, ele está festejando com a sua frustração, com a sua angústia, com a sua tristeza, com o seu desânimo, com a sua desmotivação, com a sua parada aí, encostou, abandonou, não quer fazer mais nada, não quer ajudar mais nada. Sabe o que isso está gerando? Alegria para o inimigo. Está gerando alegria para ele. Mas arregaça as mangas. Viu? Joga o orgulho para fora. Deixa a frustração ficar lá atrás. Passou. Agora vive um novo tempo com Deus. Uma nova oportunidade com Deus. Faça com alegria. Gera tristeza no seu inimigo. Mostra para ele que maior é que está contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Então, nós vemos que aí os samaritanos, eles ficaram, né, felizes com a derrota. Os inimigos regozijavam, né, alegravam. Agora, nós vemos aí que tudo isto foi revertido, né? Os judeus estavam vivendo uma frustração muito grande. O povo de Deus estava vivendo esta frustração. A obra parada, desanimada. E agora? O que fazer? Os muros parou, porque havia uma carta, uma autoridade superior. A quem delegou fazer, delegou parar. É isso aí. A quem delegou poder, delegou parar. Então, o princípio da autoridade ele é muito importante. Se ele tivesse buscado auxílio com essa autoridade e contasse a verdade e mostrasse para o rei que toda aquela mentira dos samaritanos era para fazer com que eles interrompessem aquele grande projeto, mostrasse para aquela autoridade, para o rei Ciro, que eles estavam ali debaixo da autoridade dele naquilo que fosse preciso. Viu?
mas infelizmente a quebra dos princípios trouxe uma grande derrota na vida deles, certo? Houve uma frustração muito grande, muito decepcionante. Mas se nós tomarmos, os caminhos certos, os princípios certos, pode ter certeza que a nossa alegria vai frustrar o nosso inimigo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fica com essa reflexão para esta manhã maravilhosa. Se você para, o inimigo, ele fica feliz. Se você desanima, o inimigo fica feliz. Se você não quer mais nada, é isso que o inimigo deseja. O inimigo alcançou as suas metas, seus planos e objetivos contra a sua vida. Mas se você está disposto a refazer a queda, refazer o desânimo, a refazer, certo? Aquilo que foi deixado para trás, pode ter certeza, que Deus vai honrar a sua fé, vai honrar a sua postura maravilhosa. Que Deus te abençoe grandemente, Mana Clara? Que palavra abençoada ela fazendo essa colocação aí. Deus abençoe a todos vocês. Saiba disso, que a sua alegria é a tristeza do seu inimigo. E a sua tristeza é a alegria do seu inimigo. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Tenha um domingo maravilhoso. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmão Jonas. Paz do Senhor, meu irmão. Um abraço a toda a família aí. Deus abençoe, irmã Maria do Socorro. Manuelina, irmão Bruno, todos vocês que estão aí conosco. Mansueli. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos vocês. Ana Clara, um bom dia, um domingo maravilhoso para vocês. Um beijo no coração de todos aí, com a família, saudade de todos e a todos os irmãos que estão aqui nos Estados Unidos compartilhando conosco, Estão juntos aí. Deus abençoe, irmão Fernando Santana, paz do Senhor, varão, nosso grande companheiro. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Um domingo de paz, um domingo de alegria. E hoje à noite, às 6, nós estaremos com o nosso maravilhoso culto aí, com o tema, lançai as redes. Nós estamos com esse tema aí para o mês de abril, Um abraço a todos, aí a todos, a irmã Sal mandou um abraço, diz que aprendeu muito, é isso aí. Nós estaremos sempre aprendendo. E é muito edificante a palavra de Deus, que nos ajuda e nos encoraja a sermos ousados, porque é o Senhor que nos capacita na nossa vida espiritual, na nossa jornada, no nosso chamado, no propósito que Ele tem para conosco. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu despeço os teus filhos debaixo, Senhor, da sua unção, da sua graça, do seu poder, do seu Espírito agindo, trabalhando no coração de cada um, restaurando, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo a paz, trazendo a ousadia, a capacitação do céu. Aqueles que têm parado, aqueles que têm vivido uma vida desmotivada, mas que eles possam renovar em força e em alegria para servir a Ti, meu Deus, com júbilo, com prazer. Sim, Pai, visitando cada vida, cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa todos que estão conosco nessa live, Senhor, aprendendo a sua palavra, fortalecendo, buscando e edificando maravilhosamente através da sua palavra. Sim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fica na paz. Deus abençoe, irmã Brielle. Deus abençoe, irmã Maria. Deus abençoe a todos. Um feliz domingo para vocês, toda a família, em nome de Jesus. E até o próximo domingo, às 10 da manhã aqui e às 11 aí no Brasil, Um abraço a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo.